dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pelos nossos canais do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Aproveita que você já está aí na página do YouTube, deixa seu like, se inscreve no canal, porque isso ajuda o nosso programa e não só o nosso programa, toda a nossa programação a chegar a mais pessoas conectadas, mais lares, mais aparelhos. Então contribui aqui com o ICL Notícias, deixa seu like, se inscreve, comenta, participa da nossa enquete, porque isso é muito importante para a gente. E essa sexta-feira tá recheada de notícia. O Brasil saiu da defensiva porque o governo brasileiro deu início nessa quinta ao processo de reciprocidade contra as tarifas impostas pelos Estados Unidos aos nossos produtos brasileiros. E mais, o Itamaraty notificou o governo de Donald Trump para solicitar as consultas diplomáticas. A nossa enquete hoje, que está aqui no chat do YouTube, é justamente isso. Eu quero saber o que você acha da resposta brasileira ao tarifaço. Então vota lá, que no fim do programa eu trago o resultado. O Brasil fez bem em acionar a reciprocidade contra o tarifaço dos Estados Unidos? Sim, soberania não se negocia. Não, o risco é o Brasil perder mais. Ou 3 aqui, não acho que vá mudar a situação. Inclusive, essa é a nossa primeira notícia do dia. A gente vai falar também do terrorismo fiscal. O risco fiscal voltou a rondar os noticiários, principalmente o noticiário econômico, e conforme as eleições forem se aproximando, a gente vai começar a ver alguns padrões de notícias e a gente vai falar de 2 deles hoje. Um deles já é esse risco fiscal que daqui a pouquinho eu vou contar para vocês. O outro eu reservei para a cesta de arromba, então não vou contar o que é. Vamos começar então pela nossa primeira notícia do dia, nossa notícia, acredito que mais importante aqui, notícia do Jamil Chad para o ICL Notícias. Brasil inicia processo de reciprocidade contra tarifaço dos Estados Unidos e pede consultas. O Planalto acionou o rito previsto em lei, mas afirma que seguirá priorizando o diálogo e a negociação com o governo Trump. Vamos entender aqui, né, o que é essa consulta, o que significa pedir consulta, apesar de que o Brasil também já sinalizou que vai priorizar o diálogo, que prefere as relações diplomáticas e que é realmente um tom mais esperado do Brasil na hora de responder, mesmo que acione a lei da reciprocidade. Primeiro, acho que o primeiro ponto que a gente tem que colocar aqui para entender tudo isso, o Brasil não tem uma relação superavitária com os Estados Unidos. A gente não exporta mais para os Estados Unidos do que a gente importa de lá. E isso é histórico, não é de hoje, e a nossa relação é justamente o contrário. A gente importa mais dos Estados Unidos do que exporta para lá, ainda que os Estados Unidos sejam um parceiro, ou seja, né, um parceiro comercial aqui importante para o Brasil. Ele é sim um parceiro importante, mas em uma relação inversa. Até por isso, o governo brasileiro respondeu que as tarifas não têm ali uma justificativa ou um embasamento comercial, porque a nossa relação não é de igualdade, pelo contrário, a gente importa mais do que exporta, a nossa relação é superavitária, é deficitária e superavitária do lado dos Estados Unidos. Eles têm superávit com a gente, não o contrário. Então, o que justificaria tarifar o Brasil dessa maneira? Aqui a gente sabe que são outros aspectos que fizeram com que os Estados Unidos tomassem essa decisão, e isso vai para além de qualquer relação comercial ou econômica com o nosso país. Envolve big techs, envolve terras raras, envolve minerais críticos, envolvem os interesses dos Estados Unidos como um todo. Tudo isso está envolvido nessa chantagem, nessa pressão do governo de Donald Trump em relação ao Brasil. Ele tem interesses econômicos, interesses
geopolíticos no nosso país e ele vai usar as tarifas como forma de pressão para alcançar esses seus interesses e suprir esses interesses colocados, inclusive, em documento. Essa chantagem, ela está oficializada. Oficializada no maior sentido literal aqui, em ofício. E a reportagem do Jamil Chad e da Shirley Alves, ambos aqui do ICL, mostra que a gente teve esse primeiro acionamento de primeiro degrau formal aqui da resposta do Brasil em relação aos Estados Unidos. Isso quer dizer que a retaliação vai vir forte? Isso quer dizer que a gente vai responder na mesma moeda? Não. Isso quer dizer que a gente tomou um passo formal para uma resposta aos Estados Unidos que sai ali da conversa, da informalidade e vai realmente caminhando para uma formalidade em relação à forma de responder ao tarifaço dos Estados Unidos. Isso não quer dizer que a gente vai retaliar os Estados Unidos. Até porque, se a gente for pensar muito friamente aqui na relação comercial do Brasil e dos Estados Unidos, a gente não está nem em posição de uma retaliação muito forte. Isso poderia ser, inclusive, prejudicial ao país se a gente colocasse uma tarifa muito alta em relação aos produtos estadunidenses que também entrariam aqui com uma sobretaxa e isso desencadearia um processo inflacionário, por exemplo, já que a gente importa mais do que exporta. Não seria ali uma medida muito... A gente não tem esse poder para manter, primeiro, essas tarifas mais altas e, segundo, não é um momento de travar uma guerra comercial. Uma guerra comercial aqui que eu digo no sentido mais estrito da palavra ali, de realmente começar um subtarifa, como aconteceu com a China no passado. A China teve ali poder para conseguir bancar uma guerra comercial com os Estados Unidos. A nossa posição aqui é um pouco mais frágil nesse sentido, justamente pelo nosso posicionamento nessa relação desigual comercial que a gente tem com o país norte-americano. Então, se a gente começa a responder no mesmo tom, então Donald Trump sobe tarifa, a gente sobe. Ele sobe mais um pouco, a gente sobe. A gente viu essa novela acontecer lá no passado, como eu falei, com a China. E aqui a gente não teria, primeiro, esse poder, porque não ficaria interessante para o nosso país, sem contar que a gente tem que pensar de forma estratégica. Como a gente vai responder? Usar a reciprocidade precisa ser inteligente e estratégico. Quais setores que a gente pode mexer aqui que vão doer no bolso dos Estados Unidos? Quais setores a gente estuda que vão fazer com que os Estados Unidos tenham ali uma forma de repensar nas suas atitudes, porque vai mexer no bolso, vai mexer com os preços lá, nós somos fornecedores importantes, o que a gente consegue redirecionar para outros mercados, afinal somos produtores de commodities e isso é fácil de redirecionar, mas o que a gente não consegue? Então tudo isso tem que fazer parte de um estudo para essa resposta. A gente não pode simplesmente retaliar e responder subindo o tom, porque pode entrar numa guerra comercial que não é interessante para ninguém, nem para o Brasilzão. Então, aqui é um primeiro passo, é um degrau, é uma formalidade, mas não quer dizer que as retaliações vão ser amplas e pesadas. Muito provavelmente, algumas respostas estejam sendo estudadas dessa forma mais estratégica e específica, de forma com que mexa um pouquinho com o bolso do estadunidense, dê ali uma cutucada no Donald Trump, mas mais aqui, como até caráter brasileiro de negociação, muito provavelmente trazendo a negociação para a mesa, tentando colocar esse tom mais conciliatório. A grande questão é, Donald Trump não é muito conciliador, nem muito negociador. Ele gosta mesmo de imposição, ele é uma pessoa impositiva, imperativa, ele quer colocar sua vontade e que você se submeta. Ele não quer negociar, ele já deixou isso bastante evidente em vários posicionamentos recentes. Ele diz que está aberto à negociação em vários aspectos com vários países, mas a negociação só acontece se for favorável a ele mesmo. Então ele é o Kiko com a bola. Se ele não quiser jogar e você não quiser jogar com as regras dele, ele pega a bola e vai embora contrariado. Já mostrou em mais de uma ocasião isso. E a notícia aqui do Jamil Chad detalha, convido a todos
lerem essa notícia que está lá no nosso portal, porque ela detalha esses pontos também do que é essa formalidade da reciprocidade, quais são os passos que devem ser tomados a partir de agora. Mas como eu falei, eu particularmente não espero uma resposta dura do Brasil. Espero que vá ter esse tom mais de negociação e que, se tiver algum posicionamento comercial, que ele seja, pelo menos espero, que seja mais estratégico. Vamos mudar de assunto aqui, vamos sair um pouco dos Estados Unidos e vamos vir aqui para o Brasilzão, porque hoje eu vou trazer notícias para vocês que na verdade, elas já são, ou esse bloco já é, um aperitivo da cesta de arromba. Como diz a minha canequinha aqui, o mercado é meio cartomante. E eu já vou explicar para vocês o que está acontecendo nos veículos recentemente. E não só nos veículos. Os influenciadores estão reproduzindo esse discurso, o noticiário econômico está reproduzindo esse discurso, tem se falado muito em Brasil quebrar no ano que vem, e esse é o nosso próximo assunto, só vou beber o meu shot de água e na sequência eu já comento com vocês. Vou tomar um shot de alga. Vamos lá, vamos falar de terrorismo fiscal. Sabe o risco fiscal? Aquele fantasma, primo do fantasma do comunismo, um primo distante ali do fantasma do comunismo que sempre volta a rodar aqui o Brasil, ronda aqui, ronda ali, reaparece, some, mas está sempre ali espreitando as notícias econômicas? Pois é, ele aparece quando é conveniente e agora voltou a aparecer no noticiário. Essa matéria do mercado, misturei tudo, quase falei uma besteira, mas foi uma mistura aqui de mercado com matéria. Essa matéria do Valor Econômico traz a seguinte manchete. Vamos pegar essa manchete, a gente vai destrinchar junto a outra e aí vou trazer outros exemplos para vocês. Mercado reflete ceticismo do investidor sobre ajuste fiscal. Se não houver a sinalização de que o necessário, amplo e urgente ajuste fiscal será feito, os ativos continuarão refletindo essa desconfiança. Vamos ver qual é a próxima notícia, que também vai muito nessa linha, do Estadão. Uma notícia de opinião, aqui uma coluna de opinião. A disparada assustadora do desastre fiscal brasileiro. Nenhum dos candidatos à presidência aparece empenhado em partir para um programa intenso de ajuste fiscal. Se a gente jogar no Google, aqui, eu até vou convidar vocês a fazerem isso. Joguem no Google, depois que acabar o programa, para vocês não saírem aqui da transmissão, depois que vocês assistirem o rolê, vão lá no Google e joguem risco fiscal, desastre fiscal, o que mais dá para jogar? Fiscal. Joguem fiscal e Brasil ali e vê o que aparece. Outro discurso que vem aparecendo com bastante frequência é que o Brasil está quebrado, que a dívida está explosiva e que a partir de 2027 a gente entra num cenário recessivo, brutal, duríssimo, muito difícil de se enfrentar e que os ajustes fiscais estão urgentes e mais do que necessários, como dizem aí as próprias notícias. Esse discurso ele vem se intensificando. Se você entrar nos jornais, nos veículos, tem pelo menos uma matéria falando sobre isso. Eu escuto uma série de veículos também durante a manhã, durante a noite e pelo menos uma vez no dia alguém fala também sobre risco fiscal, sobre urgência fiscal, sobre contas públicas, sobre descontrole das contas públicas e, além disso, tem todo esse cenário recessivo pairando entre influenciadores, coaches financeiros na rede mundial de computadores afora. Isso tem um alinhamento com o discurso do mercado financeiro e não é coincidência que ele tenha voltado a rondar justamente agora. A gente está em agosto, metade de agosto, e a corrida eleitoral está se aproximando cada vez mais. Esse discurso ele vem muito alinhado ao discurso de Faria Lima e não à toa. Afinal, muitos conglomerados de notícias, muitos veículos hegemônicos de notícias têm por trás algum banco, alguma instituição financeira que seja. Então existe já essa relação
entre a notícia e o mercado financeiro, que já está dada, ela é bem ali imbricada. Todo mundo já sabe. Quem não sabe, estou contando agora, mas acho que até o reino mineral já sabe que essa relação é muito íntima. E mais que íntima, né? É uma relação de dono, de proprietário ali, colocando o seu tom editorial. Então isso começa a aparecer nos veículos com uma certa recorrência. E não vem ao acaso, né? Não é um caso do acaso bem marcado em cartas de tarô. Vem num período de corrida eleitoral, de campanha eleitoral. O que isso está passando para a gente? Que existe um descontrole fiscal, o governo mais gasta até muitas vezes o gasto do governo é colocado como irresponsável e que isso precisa mudar. Qual é o recado que está sendo dado aqui? Primeiro, é uma forma de dar recado mesmo como pressão. Olha, nossa agenda aqui, mercado financeiro, nossa agenda Faria Lima é essa. A gente tem essa agenda aqui. Quem vai cumprir? Quem vai aí olhar para essa agenda em que o fiscal é muito importante, em que o ajuste fiscal tem que ser feito, mas tem que ser feito nos moldes que o mercado quer? Quem que vai cumprir com essa agenda? A gente está colocando aqui nossas condições. Quem vai olhar para essas condições? E então vira, né, uma forma de pressão e de tentar colocar suas vontades nesse momento de corrida eleitoral. Quem vai olhar para uma nova reforma da Previdência? O mercado até estava conversando, acho que foi com o Rodrigo Viana, um dia desses de manhã, e até falei, acho que o maior sonho do mercado é que se desindexe a Previdência do salário mínimo e do ganho real. O mercado bate nessa tecla o tempo todo e que o ajuste fiscal seja feito do lado do trabalhador, do brasileiro mais pobre, do brasileiro que não tem poder político e econômico e preserve os benefícios de quem tem poder político e econômico, colocando ali, né, em detrimento de quem não tem. Então a gente começa a ver esse discurso aparecer com muita frequência. E aí no imaginário do brasileiro que abre um jornal para ler uma notícia, o que ele vai ver? Nossa, as contas públicas estão desequilibradas, o Brasil está caminhando por um precipício, é um desastre fiscal. Ele nem sabe o que é o desastre fiscal que está sendo colocado ali, a trajetória explosiva da dívida. Mas será que a dívida realmente está com trajetória explosiva? Ou isso é feito dos próprios juros que são altos aqui no Brasil e que encarecem a nossa dívida? Aí depende do indicador que colocam. Ora coloca dívida líquida, quando interessa. Quando não interessa, coloca o quê? Dívida bruta, que considera os gastos com a própria dívida e o encargo dos juros. E é óbvio que aí vai ocupar mais o PIB. A gente tem ali juros altos, e aí você usa isso como justificativa para falar que tem risco fiscal e pedir mais juros? Não faz sentido. Mas no imaginário da pessoa que está ali lendo, ela vai falar, nossa, faz sentido, agora estou preocupado, o Brasil vai entrar em recessão, o Brasil está passando por uma catástrofe fiscal e isso precisa mudar. E aí fica no inconsciente da pessoa. Isso também aparece toda vez que sai uma pesquisa eleitoral. Pode reparar, saiu uma pesquisa eleitoral, procura gasto público ou fiscal no Google, em algum buscador, e vê se não aparece algo falando assim, olha, o governo atual está na frente, está com vantagem. Isso mostra que não vai ter mudança no fiscal e que vai continuar tendo gasto irresponsável. Como se o governo anterior tivesse sido muito responsável com as contas, o que não foi. Ou como se esse governo também tivesse sido irresponsável, e não foi. Então, isso começa a moldar a percepção e a expectativa das pessoas em relação ao fiscal, que muitas vezes não tem a relevância e a importância que se dá. Mas é muito bom para criar alarmismo, para criar esse terrorismo em relação às contas públicas e deixar as pessoas num tom de preocupação com um senso de urgência que não muda em nada na vida delas, a não ser que realmente se fizerem o ajuste como gostariam, no lombo do trabalhador, da saúde, da educação, do salário mínimo e da previdência, aí sim a gente deveria se preocupar. Porque se existe alguma coisa que nesse Brasilzão de taxa de juros a 14% agora está sustentando um pouco de fôlego, é a renda real um pouco melhor, é o ganho real do salário mínimo, é a isenção do imposto de renda até 5 mil, que veio com uma contrapartida ainda embrionária no bolso do mais rico, mas já começou a mudar alguma coisa que foi o suficiente para incomodar. Então é isso, todo mundo é fiscalista, todo mundo tem preocupação com o fiscal, mas no meu bolso não.
que vá ajustar no bolso do trabalhador. E é aí que a gente, aqui, nós trabalhadores, saímos perdendo e ainda muita gente compra essa historinha aqui e fica reproduzindo por aí que o Brasil precisa de um ajuste rígido, que precisa de reforma da Previdência desvinculada do salário mínimo, que o salário mínimo não tem que ter ganho real. As pessoas começam a reproduzir esse discurso sem pensar que eles estão indo contra si próprios e beneficiando os privilégios de quem tem poder político e econômico e não quer abrir mão disso. Agora, outro discurso que começa a se intensificar agora no período eleitoral é justamente o da nossa cesta de arromba. Então vamos rodar a vinheta e a gente já comenta com vocês qual é esse outro discurso que voltou a pairar nas redes sociais. É hora da cesta de arromba! Olha como é que eu tô indignada, R$626. Isso aqui, gente, ó. Açúcar, arroz, feijão, café, pão, o básico, leite, miojo. Gente, o básico, R$626. Olha isso. Não comprei nada e não comprei carne. Isso aqui é só o básico, fora carne. Olha isso, R$626. Cadê o nosso poder de compra? R$626, disse a influenciadora 600 vezes aqui no vídeo. Esse discurso também vai começar a intensificar. Como o preço dos alimentos está alto, ou como o preço de algum item está muito acima do normal. E aqui esse vídeo foi republicado por Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro replicou vídeo enganoso sobre preços de mercado. O documento exibido no próprio vídeo mostra carnes, frios, queijos e outros produtos, além dos itens apresentados como o básico. E aqui tem até um pedacinho, né, do tweet do Flávio Bolsonaro. Para sair de casa hoje, enfim, ele fala tem que levar a chave, o celular, uma calculadora, porque o preço tá tudo lá em cima e não compra o que se quer, não cabe no nosso bolso. Aí ele fala que vamos devolver a esperança pro povo brasileiro. O Brasil vai voltar a dar aqui, não sei o que cortou, mas o Brasil vai vencer, não lembro o tweet de cor, mas aqui o que a gente quer mostrar para vocês? Esse discurso endossado por Flávio Bolsonaro aqui, ele vai voltar para as redes. A gente vai começar a ver alguns cidadãos comuns ali fazendo vídeos indignados com a compra do mercado, com a compra da semana, do mês, como isso tá caro. Olha a lista da pessoa também. Ela falou que comprou só o básico e que nem comprou carnes, mas aí você vai ver o ticketzinho da compra dela, ela colocou carne sim. Mas o que eu tô querendo dizer aqui para vocês? Não tô querendo falar que não houve alta do preço dos alimentos, porque eu venho aqui e falo várias vezes. Houve sim alta do preço dos alimentos, inclusive historicamente a gente já teve uma alta do preço dos alimentos. Primeiro ponto que eu quero deixar todo mundo na mesma página aqui, o que é inflação? Inflação é variação de preços. Você pega a data 1, pega a data 2 e mede a variação de todos os preços que estão naquele conjunto, naquele grupo, naquele índice inflacionário. Então você pega o preço numa data, pega o preço na outra data e vê quanto variou. Se aumentou, deflação. Inflação. Se caiu, se andou para trás, se recuou, deflação. Um ponto que a gente precisa pensar quando a gente fala de preço é quanto ele vem aumentando ao longo do tempo, em que patamar que ele está e se essa alta veio recentemente ou se ela veio se acumulando ao longo do tempo, o que deixou o preço alto, porque a inflação não tá caro. Você pode ter um preço que inflacionou durante um tempo e ele não está caro. Então uma coisa, outra coisa. Muita gente fala, a inflação tá caro, né? Item X ali, eu lembro uma vez, aqui no mercado de investimentos mesmo, estava todo mundo falando que no fim do ano as frutas secas estavam muito caras e por que elas não apareciam na inflação. Primeiro tem que ver o peso de uma fruta seca no índice de inflação e o quanto pesa no nosso bolso. Mas está caro não necessariamente significa que o preço está inflacionando. Ele pode estar deflacionando e está caro.
porque ele teve variação de preço ao longo de um tempo, atingiu um valor mais alto ali, e mesmo que ele deflacione, no mês a mês ele ainda está caro. E o contrário também é verdadeiro. Ele pode inflacionar e não está caro, porque ele sai de uma base mais baixa. Esse é o primeiro ponto que eu acho que todo mundo tem que quebrar. Segundo é que a inflação não mede o nosso bolso individualmente. É um indicador macroeconômico que pega itens do Brasil todo, que pondera esses itens de forma que não vai ponderar nunca a nossa cesta de compras. Então nunca vai refletir, de fato, a minha cesta de compras, que é diferente da sua que está aí em casa, que é diferente da do Anderson que está lá no Switcher, que é diferente da Aline, que é a nossa redatora aqui do mercado, é diferente de todo mundo. Nossos itens são diferentes. Não tem como comparar a minha cesta com a do Brasilzão. A renda também influencia muito nisso. Então esses conceitos de inflação, eles precisam estar bem colocados na cabeça de todo mundo para não cair nesse tipo de cilada. Mas o que eu queria falar aqui, inclusive dar um recado para o Flávio Bolsonaro, caso ele não lembre, ele falou que ele está querendo devolver a esperança para o brasileiro que agora tem que sair de casa com a calculadora para ir no mercado. Só que eu acho que ele esqueceu da inflação, deve ter tido um probleminha de memória, não sei, às vezes a pessoa, esquece, porque não... Imagina uma pessoa que tem mansões como ele tem, que tem ali empresa de chocolate que lucra um montão. Talvez aqui, Flávio Bolsonaro tenha esquecido do período inflacionário, ou talvez não tenha impactado na sua alta renda, o período inflacionário do governo do pai dele, que ajudou a deixar os preços caros. Afinal, a gente está falando que inflação é uma variação de preços. E eu acho que ele esqueceu de como estava a inflação dos alimentos, e o combate inflacionário é uma escolha política, e a escolha política do governo Bolsonaro e do governo Temer foi acabar com os estoques reguladores de grãos, que ajuda a conter o preço dos alimentos. Eles zeraram todos os estoques reguladores, que é o governo comprando alguns grãos para tentar segurar a alta de preços de alguns itens. Ele esqueceu. Ele esqueceu que o combate inflacionário é uma escolha política. O pai dele preferiu dar uma canetada para desonerar os combustíveis e deixar a inflação dos alimentos comendo solta. Mas isso ele não coloca, ele fala que ele vai devolver a esperança para o brasileiro, que foi destruída em todos os aspectos pelo governo Bolsonaro. Eu não vejo uma pessoa que ficou esperançosa naquele governo. Acabou com tudo que a gente tinha de bom. Eu penso no governo Bolsonaro, me dá até arrepio, porque me despertou pensamentos horríveis que eu nunca tinha tido antes, assim. Então, é uma coisa que me revolta. Eu acho que trouxe revolta de muita gente. O que ele fez em relação à Covid, ao negacionismo científico, imitando pessoas com falta de ar no momento mais agudo ali da pandemia, não deu esperança a ninguém. Para mim, só gerou revolta e muita tristeza. E não é isso que a gente quer. Não é ninguém que sirva aos interesses especificamente da Faria Lima, não é alguém que vai tomar medidas de política econômica, porque economia é política sim, que vai favorecer quem já tem poder político e econômico e vai, por exemplo, se lixar para a inflação de alimentos, destruindo estoques reguladores, como fez o pai, que gostaria de ter uma agenda à la Milei, que passa a motosserra em tudo que é benefício, em tudo que é saúde, educação, ciência. Não é isso que traz esperança para o brasileiro, Flávio Bolsonaro. O que traz esperança para o brasileiro é um pouco de dignidade, é renda, é ganho real e muita coisa que a gente ainda tem a alcançar, muitos desafios que a gente ainda tem para vencer aqui no nosso Brasilzão. Então a cesta de arromba hoje, para além da questão inflacionária, me deixa muito revoltada, porque ele coloca aqui como se os preços estivessem subindo agora. E aqui eu também não estou falando que não teve alta de preços, teve sim. A gente teve alta de preços de alguns alimentos, alguns itens tiveram alta mais recente, muitos fenômenos climáticos impactando também o preço dos alimentos, a questão de suprimentos globais, da oferta está mais pressionada, petróleo que desencadeia a inflação, não estou falando que não existiu. Eu estou falando que existiu por um período prolongado e que isso deixou caro. A cesta básica está cara? Está cara. Mas a gente precisa lembrar que ela também já esteve em situação muito pior e foi no governo do seu pai. É assim que a gente termina o Mercado de Investimentos, com muita paz, muito amor.
muita felicidade. E agora, vamos ver o resultado da nossa enquete rapidinho, porque eu já vou entregar para o Rolê ICL. O Brasil fez bem em acionar a reciprocidade contra o tarifaço? Sim, soberania não se negocia, com 82%. 8% é não. O risco é o Brasil perder mais, ou não acho que vai mudar a situação, com 10% em segundo lugar. Esse é o nosso Data Mercado Investimentos sobre a reciprocidade. Antes de entregar para o Rolê, eu quero convidar vocês... Olha, para quem não foi, eu já fui 2 anos, porque estava lá. Eu estava no primeiro, eu estava no segundo, e vem aí o terceiro Despertar ICL. Para quem não foi, não vou deixar com fomo, né, aquele medo de ficar de fora, mas perdeu. Mas ainda dá tempo de ir no terceiro. E se você quiser ir nesse evento, a gente ainda tem alguns ingressos disponíveis. Tem muitos ingressos que já estão tomados, mas você ainda pode conseguir um ingresso em icl.com.br/evento. Você entra lá no grupo e garante o seu ingresso para o nosso Despertar, que vai acontecer nos dias 19 e 20 de setembro, quase daqui a um mês. Então, tem um mês aí para se planejar, vir aqui para São Paulo e estar junto com a gente. Agora sim, eu vou rolar para o lado aqui, para o nosso Rolê ICL, que hoje conta, além de William De Luca e Guga Noblar, com uma figura muito ilustre aqui do nosso ICL, que é a Leleca Sapecca. Então vocês já estão em mais do que excelente companhia a partir de agora. Bom fim de semana para vocês. E eu volto na segunda-feira para falar o que mexe com o nosso bolso, com a nossa bolsa e com as nossas vidas. Um beijão e até lá! Vibra São Paulo, a maior casa de espetáculos do Brasil. Dias 19 e 20 vai acontecer o Despertar, o maior evento do Brasil que reúne nomes que inspiram com a sua luta, com as suas ideias e com os seus valores. Esse ano, uma surpresa incrível. A gente vai oferecer ingressos a preços populares, algo que vocês vêm pedindo ao longo dos últimos anos, e a gente conseguiu viabilizar. Se você quiser ter acesso ao lote com os preços populares, é só você se inscrever agora no grupo de WhatsApp. E além de todas as informações do evento, no dia 16 de agosto, ao meio-dia, a gente vai abrir a venda desses ingressos. Se inscreve, fique sabendo das novidades e vem participar com a gente. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.